Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Neste segundo domingo do mês de fevereiro, 8 de fevereiro de 2026. O tempo parece estar voando, não parece? Acredito que estamos no cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Naquele dia o tempo será encurtado. Mas aqui em Mateus 5:20, que nós temos lido, onde o próprio Senhor Jesus Cristo afirma: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus, e havia um outro grupo, os ricos, eram considerados o padrão na época do Senhor Jesus. Teve aquela ocasião em que o Senhor Jesus, a falar a respeito de certo homem muito rico, e esse homem deu as costas, o Senhor Jesus disse: quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. E os discípulos ficaram em polvorosa, como se fala. Eles reagiram a essa expressão do Senhor Jesus, dizendo: então quem poderá ser salvo? Porque eles tinham metido na cabeça essa ideia. Quem entra no reino de Deus? Os escribas, os fariseus, que sabem tudo da lei, e os ricos, porque se o homem é rico é porque Deus está abençoando. E quando o Senhor Jesus disse: quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos ficaram apavorados. Pronto, agora se o rico não entra, pronto. Essa foi a reação deles. Por quê? Porque Israel inteiro tinha essa ideia de que o padrão diante de Deus é o padrão dos escribas, que sabem tudo da lei, dos fariseus, que são assim, fanáticos no cumprimento da lei. O Senhor Jesus se degladiou com eles, Quantas vezes no dia de sábado ele fez coisas que os deixou assim irritados ao ponto de querer apedrejá-lo. E queriam apedrejá-lo por quê? Porque ele cometeu algum pecado? Não, porque ele curou num dia de sábado. Onde já se viu, dia de sábado não pode curar. Quantas vezes isso aconteceu? Por esse fanatismo farisaico. E aqui o Senhor Jesus nos diz: porque eu vos digo, ele está falando aos seus discípulos, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de jeito nenhum entrareis no reino dos céus. E aí, a justiça exigida excede em muito a dos fariseus. É isso que está escrito aqui. É isso que o Senhor Jesus diz. Mas o que acontece? Essa justiça dos fariseus é uma justiça de aparência, é uma justiça externa. Em Mateus capítulo 23, nos versículos 27 e 28, nós encontramos Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora
realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O Senhor Jesus disse isso. Em Isaías 29, 13, nós encontramos o seguinte: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Esse povo se aproxima de mim, diz o Senhor Deus, mas o que eles têm na cabeça é só mandamentos de homens em que eles foram instruídos. Aqui está se referindo exatamente àquilo que o Senhor Jesus disse em várias ocasiões: ouvistes que foi dito. Aqui o Senhor Jesus se referia com ouviste que foi dito. Se referia a algo que os judeus até hoje conhecem como Mishnah, que é a tradição. Naquela época, hoje está escrito, registrado, são volumes e volumes de livros. Mas naquela época do Senhor Jesus, isso era transmitido, oralmente, de pai para filho, que é a tradição dos anciãos. Ouviste que foi dito tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu, porém, vos digo. E aí havia um conflito bem grande entre essa tradição e a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 10, os versículos 2 e 3, nós lemos o seguinte: porque lhes dou testemunho, é o apóstolo Paulo falando dos judeus, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Está se referindo aos judeus. Não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E aqui nós podemos fazer um parêntese rapidinho. Ultimamente, do ano 2025 para cá, você abre o YouTube, por exemplo, ou ver algum vídeo, alguma coisa, e vem uma enxurrada de vídeos judaizantes. Querendo ensinar a população, eu diria mundial, porque eu já encontrei isso em espanhol, inglês, português, as línguas que eu pesquiso, todos com o mesmo tópico: ensinar aos goim, aos gentios, os segredos dos judeus. Clique aqui e aprenda. Veja os segredos que durante séculos ficaram escondidos. E quanta gente está caindo nisso? É algo muito, muito triste. Querendo alcançar certa justiça, desprezaram, deixaram de lado a justiça de Deus. E o Senhor Jesus nos diz que essa justiça que excede é uma justiça interna, espiritual, é produto do novo nascimento. Não é uma justiça que depende de você. Não é uma justiça que depende da pessoa fazer isto, fazer aquilo, não fazer isto, não deixar de fazer aquilo. Não. Não é isso, porque aí seria o farisaísmo. Que eles faziam isso. No dia de sábado,
eles não acendiam nenhum fogo. Realmente está lá, nós vamos para o Antigo Testamento e não vamos encontrar, não pode. Então a gauchada, um churrasquinho no dia de sábado, de jeito nenhum, não pode acender fogo. Na verdade, não poderíamos nem dirigir carro. Por quê? Porque no momento que nós damos a partida no carro, existe um fogo aceso dentro do motor, uma explosão, não é? Uma série de coisas. 800 metros era o máximo que você poderia caminhar num dia sábado. Vamos dar uma caminhadinha, já que não estamos fazendo nada. Não pode. Não pode sair. Ficar aí. E coisas assim, né? Então, essa justiça que excede a dos escribas e fariseus não era uma coisa física, externa, era uma coisa interna, espiritual, produto do novo nascimento, né? O Senhor Jesus disse aqui no capítulo 5, versículo 3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. A que se refere? O rico de espírito é aquela pessoa que se acha. Como assim, aquela pessoa que se acha? Vamos para Lucas, capítulo 18. Lucas 18. A partir do versículo 9 até o 14, e disse também, né, essa parábola, uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Isso aí, até hoje, é repetido pelos judeus. É uma oração que está na Mishnah, que está no Talmud, escrito. Sabiam que em versões dessa oração diz: ó Senhor, eu te dou graça por não ter nascido mulher? Eu te dou graça por não ter nascido gentil. Aquela vanglória, né? Esse fariseu, no versículo 14, diz: digo-vos que este desceu justificado para sua casa. O publicano, aquele que batia no peito e dizia: miserere mei, miserere mei. O que é isso, pastor? Ó Senhor, tem misericórdia. Em latim, miserere mei, né? Esse desceu para sua casa justificado. Mas não aquele quem? O publicano, aquele que orou: oh Senhor, obrigado por isto, eu faço aquilo, eu sou isto, eu sou aquilo. Não? E disse isso para aqueles que se achavam os tais. E é justamente a isto que Mateus 5,3 se refere: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem não é pobre de espírito é aquele que se acha. Ele, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu sou isto, eu sou aquilo outro. Ele não é pobre de espírito, ele é rico. Na cabeça dele é rico em espírito, né? Por isso o Senhor disse, Jesus, nosso irmão, disse isso, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que têm fome, né? Aqueles que têm fome
e sede de justiça, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essas características são características daquele que é nascido de novo. E esse novo nascimento é um opus dei. Pastor, tá inspirado no latim hoje, né? O que significa opus dei? Opus, operação, obra, opus dei, de Deus. Então, o novo nascimento é um opus dei. É operação de Deus, é obra de Deus, é algo que Deus faz, não é nós que fazemos. Né? Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É uma operação que Deus faria no interior do coração das pessoas. Isso está em Ezequiel 36, versículos 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Opus Dei não é opus andros, não é obra do homem, é obra de Deus. Eu farei isso, eu tirarei esse coração de pedra que vocês têm e vou colocar um coração de carne, um coração novo. Porei o meu espírito dentro de vós. E é exatamente o que o Novo Testamento nos ensina, que o novo nascimento é o Espírito Santo. Não sabeis, diz o apóstolo Paulo, não sabeis vós que sois habitação do Espírito Santo? E lá em Romanos, ele nos diz, Romanos capítulo 8, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É simples assim. Então, aqui nós estamos falando da regeneração espiritual. Regeneração. Regeneração espiritual. Um nascer de novo, que não depende do homem. Não depende de levantar a mão. Eu aceitei o Senhor. Quem é o pobre pecador para aceitar o Rei de Reis? Ele teria que ir lá e pedir, por favor, me deixe entrar no teu reino. Mas todo mundo tem essa ideia. Eu decidi, eu aceitei. Não. Isso é uma obra de Deus. Através da sua palavra, o Espírito Santo opera, não por minha própria razão e força, como o luterano aprende desde criança, não por minha própria razão ou força, mas o Espírito Santo me chamou através da palavra. Não é uma justiça pessoal para ganhar a salvação. Essa é outra questão, Muitos acreditam que a gente tem que fazer boas obras, a gente tem que ser boa gente para ganhar a salvação. O que acontece? O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos 3:20, diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras,
pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém vai se salvar pelas obras. É fé, é crer em Jesus. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, nós encontramos o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E o próprio apóstolo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para ninguém se glorie. Somos justificados pela fé, por crer em Jesus. Essa justiça é uma ação de Deus na vida do que crê. É o opus Dei naquele que crê. Não é uma justiça para a salvação. É uma justiça porque a salvação já me alcançou. Não é uma justiça para, é uma justiça porque. Essa é a diferença. É uma justiça imputada. Imputada, meio feinha essa palavra, né? Pode ser, mas está no português e tem significado. O que significa justiça imputada? Significa justiça atribuída. Essa palavra é uma palavra forense. O que significa forense? Significa que pertence ao âmbito da lei. Às vezes no jornal aparece ela, né? O fulano é investigado pela justiça, pela polícia, não sei o que e tal, foram imputados crimes. Que significa? Foram atribuídos. Agora está na investigação para provar que ele realmente cometeu esses crimes, né? Mas aqui a Bíblia nos diz que é uma justiça imputada, justiça atribuída. Vamos lá para Romanos 4. Romanos capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas aquele que não pratica, não faz, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Está na Bíblia? Está na Bíblia. A sua fé é atribuída como justiça. É uma justiça atribuída, né? Assim também, cada um de nós é-nos atribuída, é-nos imputada uma justiça, e nós não fizemos nada, nós não praticamos nada. Aliás, nós praticamos sim, nós praticamos pecados. Então, como poderia ser nos atribuída justiça? No versículo 6, assim também Davi declara: bem-aventurado, feliz o homem a quem Deus imputa. Não é que esse homem praticou, Deus atribui justiça sem as obras. Bem-aventurado esse homem. Opus Dei. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Quem é esse aquele que não conheceu o pecado? O Senhor Jesus. E foram imputados os pecados do mundo inteiro
A palavra nos diz que Ele na cruz carregou sobre si os pecados do mundo inteiro. O Senhor Jesus foi feito pecado por nós, para que por Ele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Filipenses 3, 8 e 9. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Observem, só fazendo um parêntese aqui, pela excelência das experiências que eu tenho no show da fé. Não disse isso. Diz bem claramente, pela excelência do conhecimento. Não são experiências, não são vivências, não são coisas que... Não, é conhecimento. Conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aquela justiça que Paulo diz foi imputada, foi atribuída. Não fiz nada. Se vamos contar o que eu fiz foram pecados. Mas aí houve uma inversão. Os meus pecados foram atribuídos a Cristo e Ele os carregou na cruz do Calvário. E com seu sangue derramado, Ele pagou pelos meus pecados. Então, imediatamente, é atribuída a mim uma justiça. Estou completamente justificado. Mas eu não fiz nada. Não, nenhum de nós fez nada. O Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. No final do versículo 20 de Mateus 5, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A que se refere? Se vocês não tiverem essa justiça atribuída a vocês, se vocês não receberem essa justiça imputada na sua vida, de jeito nenhum entrarão no reino dos céus. Quer dizer, eu não posso fazer nada? Não. O Senhor Jesus fez tudo. O Senhor Jesus fez tudo. Um gentio, oficial de uma prisão, ele experimentou um terremoto junto com todos os prisioneiros. E esse gentio romano, oficial romano, sabendo o que ia acontecer, ele pegou a sua espada, seu gládio, é uma espada de 2 gumes curta, de uns 50 centímetros. Ele pegou e certamente ele ia se jogar no chão, tendo essa sua espada apontada contra seu próprio peito. Era a maneira dele se suicidarem. E esse gentio estava pronto para fazer isso, e lá de dentro da prisão escuta uma voz desses que haviam sido trazidos: não te faças mal nenhum, porque todos estamos aqui. Ninguém fugiu. Te acalma. Esse gentio entra e os trata de senhores. O que eu devo fazer? E a resposta dos apóstolos:
tu tem que fazer isto, fazer aquilo, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes comer isto, não podes comer aquilo. Não foi nada disso. A resposta dos apóstolos foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. A justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus é uma condição sine qua non. O pastor está inspirado no latim, sine qua non, sem a qual não. É uma condição sine qua non. Essa é uma condição que não tem ou tem isso ou não tem. Tchau. Essa é uma condição sine qua non. A justiça. Qual é essa condição sine qua non? Religião sem novo nascimento leva à condenação. Religião. Ir para a igreja, ir com a sua Bíblia, participar dos estudos, participar do que você quiser participar, mas não nascer de novo, leva à condenação. O Senhor Jesus disse bem claro em João 3 e 5: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É necessário, é imprescindível, é condição sine qua non nascer de novo. A justiça farisaica é uma justiça externa, é uma tradição, é algo hipócrita. O Senhor Jesus condenou isso, o chamou de sepulcros caiados. Por dentro, realmente, ele falou essa palavra, realmente parecem bonitos externamente, mas internamente estão cheios de tudo que é imundícia. Essa é a justiça farisaica, humana. Mas a justiça que excede muito é aquela justiça imputada. É aquela justiça que Jeremias 23, Jeremias 23, 6 descreve. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. O Senhor, justiça nossa. A que se refere? Se refere exatamente àquilo que Paulo descreveu. Aquele que não conheceu o pecado, ele o considerou pecado, colocou sobre ele todos os nossos pecados, para que a sua justiça fosse imputada, fosse atribuída a todo aquele que crê nele. Por isso, em Romanos 3, versículos 19 em diante, Romanos 3, 19 em diante, o apóstolo Paulo diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja considerado, seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. Essa operação de Deus, esta justiça que excede em muito, é a justiça operada por Deus, é a justiça interna, é a justiça de um coração novo que garante a nossa entrada no reino. Nós poderíamos usar as palavras do hino 370. Crê, minha alma entristecida, que por Cristo Salvador foste de toda redimida, já desfez-se o teu pavor, expurgou-te do pecado, por seu sangue, o Redentor. O ferrolho foi quebrado pelo teu libertador. Pela fé e só por graça tens perfeita salvação. Não receies a desgraça da perpétua escuridão. Teu pesar em alegria veio Cristo transformar, e das trevas para o dia deves desde já passar. Que Deus conceda isto, essa certeza a cada um de nós. Amém. Meu Deus do puro coração, renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me como voluntário Espírito. Amém.